Aqui nós temos, ó, A12, que não funciona microfones. Então esse aparelho ele tem duas falhas. Ele não funciona microfone e também ele tem ali, ó, bolinha cortada lá no setor de radiofrequência, ó, mesmo com o chip conectado. Microfone ativo, ó, e não funciona microfone. E não pega chip. Ok, duas falhas. Primeira coisa, vou deixar o microfone aqui habilitado. Vamos abrir aqui o esquema elétrico. Vamos abrir aqui o esquema. Isso baseia mais pelo borne, professor? Na verdade, não faz diferença, tá? Se é Borne, se é DZKJ, se é Shinjizal, porque essas dongles nada mais é do que armazena o esquema elétrico do fabricante. Então, o mesmo esquema elétrico que eu tenho na Borneo é o mesmo que eu tenho na DZKJ. Eles só armazenam, porque o esquema elétrico não é da Borneo, não é da DZKJ, é do fabricante. Então, eles só armazenam dentro de uma plataforma para facilitar o nosso serviço. Então, não importa se é Borneo, se é DZKJ ou se é qualquer uma outra. Eu só uso a Borneo porque ela tem mais variedade de esquema elétrico armazenado. Só isso. E quando eu não acho o esquema elétrico da Borneo, aí eu procuro em outra. Mas o esquema elétrico que vai estar em um, vai estar em outro, é o mesmo. Agora, o Red Solution é um arquivo da Borneo. Aí eu não vou achar ele na DZKJ. Aí eu vou achar lá na DZKJ um arquivo da DZKJ, que é o Red Solution da DZKJ. Ok? Por isso que como eu utilizo só o esquema elétrico, não utilizo o Red Solution, porque o Red Solution não é do fabricante. Então por isso que tem vários erros. Igual nós vimos na condição reversa, tinha vários erros. Exatamente. Então a informação do fabricante, obviamente, vai ter mais certa do que um outro técnico, igual a gente que mediu e criou o material e colocou na Borneo. Entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, identificar o meu microfone. Então, ou seja, eu tenho dois microfones, um na parte superior e um na parte inferior. Vou pegar aqui o primeiro da parte superior. Então, ó, vou localizar ele aqui visualmente na minha placa, vou localizar ele, tá aqui, e o nome dele é MIC 6000. Vou copiar esse microfone, porque a primeira coisa que eu quero saber nele, toda falha setorizada eu poderia começar por reversa, certo? Só que o microfone está no lugar e não tem um FPC onde eu conecto o microfone. Então eu quero saber se, segunda etapa, se ele está recebendo a alimentação. Então depois eu vejo a comunicação quando eu levantar ele, eu mexo reversa para me ver. Então primeiro eu vou começar por alimentação. Então copiei o nome do microfone, jogo no esquema, localizo o microfone, que está aí, ó. Então o que ele tem? Olha, tensão MIC BIAS 2.8, igual eu desenhei lá que seria o nome do microfone. Alimentação, terra e out, que é a saída de voz. E a minha saída de voz, que vai sair por aqui de forma analógica, ela vai seguir para a codec de áudio, que ela está no U5000-3, ou seja, dentro da PMIC, no bloco 3. Como é que eu sei que é PMIC? Porque aqui, ó, U5000-1, BUX, U5000-2, LDOs, U5000-3, PMIC no bloco 3. E aqui eu tenho as linhas que vêm a informação de áudio do meu microfone principal, do meu microfone secundário e do meu microfone do fone de ouvido. Então essas aqui são as linhas que trazem informação de áudio analógica até a minha codec de áudio. A codec de áudio processa essa informação, transforma em digital e envia para a CPU através dessas linhas, que é I2S, que é o que eu expliquei para vocês. Quando ela manda para a CPU através de I2S, eu vou seguir para vocês verem. Ela chega aqui na CPU através de I2S. Entra na CPU, CPU processa e retorna através de I2S. Só que agora ela está indo lá para o meu amplificador, que está aí. Amplificador amplifica essa frequência e libera para o meu alto-falante. Exatamente o que eu desenhei para vocês ali. Ok? Então vou retornar, porque eu não estou com falha de áudio, eu estou com falha de microfone. Vou retornar lá para a codec. Isso aqui era só uma revisão para vocês verem o que eu desenhei ali. Vou retornar lá para... Aqui eu estou no processador, entro no processador I2S, saio do processador I2S e volto para a codec. Estou na codec de novo. Então aqui eu vou ter, ó, aqui em cima eu tenho, veja que está escrito aqui, ó, MIC BIAS 1, MIC BIAS 2. MIC BIAS 1 é a malha de alimentação, ó, VDD. Lembra que eu disse que tudo VDD é alimentação? Tensão direct, tensão de corrente contínua? Então, ó, VDD, mãe, MIC BIAS 2.8. Então, ou seja, a mesma alimentação do meu microfone da placa sub é a mesma alimentação do microfone da minha placa principal. Aqui dá a entender que esse VDD é da placa sub,
Mas na verdade esse sub não é de placa sub, é de subsequente, que é o segundo microfone. Então meu microfone principal da placa sub é chamado de mãe. E o meu microfone da placa principal, que é o microfone secundário, ele é chamado de sub. Então se eu seguir essa linha aqui, que é a mesma linha que essa, né? Então, ou seja, tanto o meu microfone da placa sub quanto o meu microfone da placa principal, eles são alimentados ao mesmo tempo, porque é a mesma linha. Por isso que se falhar um, falha os dois. E como ele já disse que falha os dois, pode de fato ser uma falta de alimentação, porque se parar um, vai parar também o outro microfone. Então, por isso que eu vou começar buscando a alimentação. Então, eu vou seguir essa malha de alimentação e não vamos parar lá no microfone de novo. Ó. Microfone sub. Só que eu estou na placa sub aqui? Não, porque eu não tenho esquema da placa sub, eu estou na placa principal. Por que ele chama sub? Porque é o microfone subsequente, é o microfone secundário. Então quero saber agora o seguinte, esse microfone subsequente, ele está recebendo alimentação de 2.8 volts que vem da minha codec? Copio, colo, copiei aqui o nome do capacitor que está na linha. Colei no esquema, localizo o capacitor e com o microfone habilitado, eu preciso de ter aí 2.8 volts. E eu quero saber se essa alimentação está presente ou não. Multímetro em escala de tensão. O gravador de voz, deixa eu conferir se está habilitado. Eu tinha deixado habilitado, deixa eu conferir aqui. Todos precisam habilitar ou tem alguns que já estão presentes? Aí depende, porque é o seguinte, quando você baixa um aplicativo, o aplicativo pede autorização para usar o seu microfone. Se esse aplicativo estiver aberto, sim, o seu microfone vai estar alimentado. Senão ele não vai habilitar a função lá do microfone. Exato, então tá aí, ó. A alimentação eu tenho, ó, 2.8 volts. Não tá aparecendo, professor? Ah, é porque eu tenho que conectar aí. Eu acabei de ligar. Do lado de cá. Pronto. Então, ó, vou medir de novo para vocês verem a alimentação. E aí está, 2.8 volts, correto? Se eu tenho alimentação para esse, muito provavelmente eu vou ter alimentação para o lado de baixo, porque é a mesma linha. Só que eu não tenho o esquema elétrico da placa sub para eu saber onde eu medir. Então vou procurar aqui no componente próximo ao microfone para ver. Tá aí, ó, 2.8 volts. Então eu tenho alimentação tanto para o microfone principal, tanto para o microfone secundário. Se eu tenho as alimentações para ele, eles estão sendo alimentados. Por que nenhum dos dois funciona? Nós já substituímos a placa sub para descartar a possibilidade de ser falha no microfone e ele continua sem funcionar. Se fosse um curto-circuito no microfone, ele ia barrar essa tensão de alimentação, não teria alimentação. Então eu já descarto aí a possibilidade também de ser um curto-circuito no microfone. Então, o que nós podemos fazer agora? Vamos pensar aqui, ó. Se eu já tenho alimentação, o que mais que eu preciso para ele funcionar? Terra e dados. Então, ou seja, eu não consigo medir terra e dados com ele no lugar. A única coisa que eu consigo medir com ele no lugar, de fato, é a alimentação. Então, ó, a alimentação nós já possui presente. Só por desencargo de consciência, né? Por desencargo de consciência não, mas por teste aqui para a gente aprender mais um pouquinho, o que eu vou fazer? Vou desabilitar aqui o meu gravador e vou medir essa tensão de novo. Só para eu saber se esse microfone foi habilitado pelo gravador ou se ele já está sendo habilitado por algum aplicativo. Que como esse aparelho está com poucos aplicativos baixados, eu já quero saber se essa tensão fica presente aí o tempo todo ou se de fato eu preciso de um aplicativo que pediu permissão do microfone ou se eu preciso de ter o gravador aberto. Para já ficar claro isso aí. Perguntei pro senhor porque tem uns que eu já pego, só de ligar já está presente. Já está presente, então. É porque, por exemplo, Instagram, você baixa o Instagram, ele pede. O Instagram necessita de acesso ao microfone. Deseja ter acesso? Aí você fala sim. O WhatsApp, precisa ter acesso ao microfone? Sim. É por isso que o algoritmo escuta tudo que a gente fala. Aí permite, né? Você permite e ali ele fica presente o tempo todo. Por isso que o algoritmo escuta o que a gente fala e de noite ele mostra para você o que você falou durante o dia. Basta permitir a primeira vez que ele Já era, já fica ativo. Aí agora, se o aparelho é zero de fábrica, aí pode ser que não esteja presente. É o que eu queria fazer o teste agora. Entendeu? Então, ou seja, a alimentação do microfone
eu tenho presente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou desligar aqui a minha alimentação. As malhas de dados, né, que é onde vem a informação de áudio do meu microfone, que elas vêm por essas linhas, elas possuem capacitores em série, igualzinho eu desenhei lá, ó, que é a malha onde passa a frequência, certo? Lá do meu microfone no início lá para codec. Tem capacitores em série, que são esses capacitores aqui, ó. Então o que eu vou fazer? De um lado eu vou ter valor do microfone, do outro lado eu vou ter valor da codec. Eu quero saber se elas estão conectadas aos dois lados. Só que só tem uma coisa que eu realmente não me lembro agora, é se o microfone é um semicondutor, se ele vai gerar valor ou não. De fato... Só se tiver o de outra malha. Só o microfone não gera valor. Não, né? Não, só Então se tiver pronto. de outra. Essa era a minha dúvida. Então vamos lá. Vou achar agora esses capacitores, por exemplo, do sub-mic, do main mic, que é o meu microfone principal, 5086, e também o 5088. Localizo o microfone, localizo os capacitores, que estão aí, ó, bem em cima aqui da minha codec, que é bem em cima da minha PMIC, né, que é a minha codec, e agora vamos verificar condução reversa. Então vamos verificar, ó, de um lado desse componente eu tenho 394, do outro lado eu tenho 712. E verifica se não tem de outra. Não tem diodo. Então, ó, main mic, ó, passa por capacitores em paralelo, segue até o meu FPC, que é do microfone principal. Aí na placa sub eu não sei se tem microfone, né? Se tem diodo. Agora vamos ver no sub aqui, ó. Se for, os dois trabalham igual, com o mesmo componente da mesma malha. Então se for aqui vai ter que ter. Então sub, capacitores em série não tem, vai direto. Então o microfone de fato sim gerou valor de reversa. Então, ou seja, eu estou conectado tanto no meu microfone quanto na minha codec de áudio. Então, ou seja, falta de terra para dois microfones? Não acredito. Porque não ia falhar tanto terra do meu microfone sub quanto terra do meu microfone principal. Então aqui já está classificada a minha falha. Se eu tenho alimentação, se eu tenho dados, eu só não medi ainda o terra, mas dificilmente ia falhar terra de dois microfones ao mesmo tempo. E até porque um está numa placa, o outro está na outra. Quase impossível falhar o terra das duas placas ao mesmo tempo. Então agora, quem que faz o gerenciamento desse microfone? Codec. Então, ou seja, provavelmente minha falha é a própria codec. E a minha codec está dentro da minha PMIC. Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora é substituir a PMIC. Antes de substituir, o ideal seria enumerar todas as balls e verificar a reversa em uma por uma. Mas nessa PMIC aqui, em média 250 balls. Não vou fazer isso agora. Vou testar primeiro uma outra PMIC e se realmente não funcionar, aí nós não temos escapatória. Vamos levantar, enumerar as balls e medir as 250 balls necessárias. Aí isso vai da sua habilidade de solda. Se você tem a dificuldade de solda, tem medo de tirar PMIC, na hora que você levantar, cara, já aproveita e mede tudo que você tem que medir. E soldar calor duas vezes. Como eu tenho mais facilidade, eu vou tirar a codec, vou tirar a PMIC, vou colocar outra. Se não funcionar, aí eu tiro de novo, se for preciso, e meço tudo. Então, ó, vou aqui remover aqui a minha PMIC. Lembre-se de sempre olhar o lado que a CPU está e joga o calor sempre em sentido contrário. Professor, essa é uma PMIC que dá muito defeito, né? Como é que é? Essa é uma PMIC que dá muito defeito. Pelo menos eu pego bastante com defeito de PMIC esse aparelho. É sim, até porque, como eu disse, né? Vida útil, meu irmão. Quantos anos já tem? Sim. Olha, eu sou capaz de falar uma coisa. Substituindo essa PMIC, pode ser que minha radiofrequência volte. Por quê? Porque o A12, ele tem uma linha, que é desse cristal oscilador aqui, que ela costuma romper daqui pro transceiver. No caso, um dos votos que o professor que manda lá para a CBU, é isso? Oi? No caso, um dos votos que manda lá para a CBU.
buck que manda para CPU. É, a PMIC, ela não tem lá o que vai mandar é. Você viu só a plaquinha. Só a plaquinha aqui. O Gentle Flex não tem valor. O microfone. Olha lá. Aqui mentira. Do A12? Essa aqui era a que eu tava usando. Ó. Vou dar uma olhada. Então vou descobrir agora. Eu tirei a PMIC. Então só tá ligado o microfone na PMIC. Vou medir na bola da PMIC aqui para ver se tem o valor do microfone. Porque se não tiver, nós achamos falha. Os capacitores em série que tá passando de um lado pro outro. Mas não, deu dois valores diferentes, mano. Deu dois valores diferentes. Um lado deu 400, do outro lado deu 700. Ó, olha lá, ó. O que eu disse, ó. Ah, não, mas aqui é NC, parece. NC, é. Ó, mais um aqui embaixo. Isso aí da primeiro curso que o senhor veio, você lembra? Se eu fosse o microfone, aí o senhor falou, olha, aqui não dá pra ir. Eu falei pro senhor, olha aí, encontrei uma que deu valor. O senhor falou, pode ter um de outro. Desde essa aula, eu nunca mais esqueci disso. Você lembra? Lembro, não. Que foi lá na Billy House. Aham. Tava eu, o chefe, o Magno, foi a primeira Primeira vez que eu vim, né? O André. Tem quantos anos isso, mano? Só eu vendo lá meu diploma, dá pra saber. Hã? Dá uma olhada, eu vou vendo meu diploma e ele fala, mas acho que já tem já uns 4, 5. Você tem estudo já? Caralho. Então eu vim aqui o quê? Umas 6 vezes já? Acho que 5, né? 5, né? Fui pela sorte. Aí foi essa que foi minha dúvida. Eu vim aqui com você quantas vezes, Ronald? 3. 3? É, então 5 mesmo, que eu vim 2 com a soft. 2 só que eu vim com a soft? É. Foi. Aí foi que eu testei. Aí a gente, acho que era até um J7, eu não lembro. Era aparelho naquela época. Aí a gente viu que tinha um diodo, por isso dava valor. Que a gente tirou o capacitor em série. Aí um lado era o, eu não sei, o PMIC e o outro lado era diodo. o valor por causa do diodo. Aí nesse caso aí, por isso que eu falei, só souber o diodo. Professor, então pode ser que essa falha do chip lá tenha algo relacionado a esse, tipo, porque você falou que tem 9 bugs que vai para a CPU da PMIC, né? CPU, sim, não tem nada a ver. Se fosse um bug falhando, o aparelho não ligaria. O aparelho liga. Só que esse aparelho aqui, ele gera uma frequência de cristal oscilador para transceiver. E esse aparelho é meio que crônico, essa linha do cristal oscilador para transceiver romper. Só que eu não tenho certeza se é o 127 ou 125, eu sei que é um dos dois. Ah, que faz o jump, né? É, que faz o jumper. Vai pro transceiver. Isso. Pede comunicação com a resistência. Isso aí. Mas eu acho que é o outro mesmo, porque se eu não me engano, o cristal oscilador do outro é em cima, não é do lado. Foi. Foi. Toma as câmeras aqui, irmão.
Aqui, ó, eu acho que já tem alguma coisa estranha aqui, ó, que é o seguinte. Ó, se eu vier aqui na minha placa sub e medir a malha de alimentação do meu microfone em reversa, na placa sub, de um lado 0, do outro lado OL, porque está desconectada a minha placa principal. Essa malha de alimentação, ela sai, ó, lá da minha placa sub, que na placa sub já medi tá OL, certo? E na hora que ela chega na minha placa principal, ela está indo, ó, direto para a minha codec, que é a minha PMIC, certo? E se eu seguir o nó, ela está indo para o outro microfone, aqui. Só que a pergunta é, se o microfone, igual o Alan acabou de medir ali uma placa sub e não deu valor, eu também medi a minha e não deu valor. Se o microfone não dá valor, se eu conectar o meu flex na minha placa principal, essa malha que eu acabei de medir que deu OL na placa sub, deveria dar valor de reversa? Já que está sem a minha codec? E ela só liga na codec? Não deveria. Por que está dando valor? Ó, tirei. Desconectei a placa mãe, medi a placa sub. Tá OL. O microfone não deu valor. Conectei a placa mãe, sem codec. Mesmo tem valor. De onde está vindo o valor se eu não tenho codec? Ó. Tirei de um lado, ó. Terra, que é a malha de alimentação do microfone. Vou colocar aqui para você ver. Ó, o microfone está ali. Esse capacitor grande é a linha de alimentação. Exato, ó. Então de um lado, ó, terra. Do outro lado, 387. E se eu desconectar da placa principal, OL. Então o valor não está vindo do microfone. E se não está vindo do microfone de baixo, ela só está ligada lá em cima agora, só no microfone de cima. E se o microfone de baixo não dá valor, o de cima também não deveria dar. Sim. Então agora eu quero ver. Vou fazer o seguinte. Vou lá no FPC, deixa eu dar uma analisada nesse FPC, se está unida com alguma outra ball. Não, não está. Deixa eu olhar o flex aqui se está unido com outra ball. Também aparentemente não. Então agora eu vou localizar qual a PAD do meu FPC. Não, melhor. Bem, eu vou fazer assim, ó. Então, ó, vou lá no meu microfone da placa subsequente. Você mediu do microfone de cima agora? Vou fazer isso agora. Vou lá no microfone subsequente. Então, ou seja, essa malha de alimentação, ela tá ligada a quem? Desconectei da placa sub. Só tá ligada a PMIC. E a PMIC eu tirei. Então, ou seja, tem que dar OL. Certo? Então eu vou lá no mesmo lugar que eu medi a alimentação. Esse caminho da PMIC pro flex, não tem nenhum outro semicondutor? Nada. Nada. Então, ó, 0 de um lado, valor do outro. Não. Tá aí, ó, 300. Ou seja, de onde está vindo esse valor? Porque não poderia vir. Vamos olhar, abrir o bitmap para ver se liga em alguma coisa. Deve ter mais alguma coisa nessa linha, né? É isso que o bitmap vai mostrar pra gente agora, que no esquema não tem nada. Então, ó, qual microfone é esse aqui, né? VDD Mic Bias, ó. Passa pelo microfone e vai, ó, codec e vai, ó, FPC, mais nada. Tem mais nada. E se eu não tenho codec? Se eu não tenho codec e o microfone não gera valor, de onde está vindo esse valor? Tem que levantar agora o microfone para ver se Exatamente. Então agora eu vou levantar esse microfone da placa principal e agora sim ou sim tem que dar o L. Se continuar dando valor mesmo sem o microfone, a placa tá unida com a malha tá unida com outra internamente, porque não tem nada na linha que é para mim que pode gerar valor. Não tem outra lógica, não tem como. Se continuar, vai ter que marcar ela e ver com quem ela está se Isso. encontrando. Aí se continuar, eu posso dar uma solução paliativa, mesmo com a placa unida. Isso, vou isolar ela debaixo do microfone, vou isolar ela debaixo da PMIC, puxar um jumper do circuito direto para o microfone, sem encostar nas linhas que estão passando por baixo da placa. Exato. Então, ó, vamos tirar aqui esse microfone. Por isso que eu achei estranho, eu já testei isso aí, já fiz de prega, deu valor isso aí. Hã? Tá filmando aí? Tá.
Também, qualquer jeito. Só que é mais certeiro para não queimar, né? Isso. Até pra não ficar trocando, o textor já vai certo aí. E se tirar o microfone e sair o valor? Aí o microfone tá ruim. Vai ser alguma coisa pra ele. Se tirar o microfone e sair o valor, eu vou montar sem esse aqui e já deve funcionar. Porque o erro tá aqui, não pode dar valor. O outro já deu L, o outro já mostrou que tá Exato. normal. Vai de cima, o microfone tá solto, o GND não solta, ó. Hã? A coloração fica diferente, as outras estavam em fusão e ele não. Todo mundo já tira o microfone assim já? Eu tirava, professor. Tirava assim, né? Depois eu uso na estação mesmo. Então agora vamos lá. De novo, vamos ver o valor agora. Agora passar, né, professor? OL. Achamos a falha. Era o microfone. Mas era que tava interno. Mas é, eu peguei assim. O microfone da placa principal estava bloqueando todo o áudio. E eu levantei o PMIC. Tava matando. Mas é porque eu não ia chegar na conclusão com ela no lugar, mano. Porque o valor ia vir da PMIC. E eu precisava tirar ela para saber. Não tinha outro jeito. Hã? Não, ele trocou na placa da placa principal, né? Tentou dar um reflow. Só o da placa principal, né? Me dá pra mim que deixa eu rebainar. Não tentou dar nenhuma ressalva lá nas cordas. Esse aí de cima? Então agora, ó, vou colocar lá na placa sub de novo e vou medir lá na placa sub que estava dando valor aquela hora, pra gente saber se o valor que estava apresentando realmente era do microfone superior. Ah, conectado agora, né? Conectado agora. Então, ó, de um lado 0. Tá, porra, voltou. Agora é foda, hein, velho? E agora, professor? O que fazer? O que tu falou? Módulo, né, cara? Uma boa ideia. Pode ser módulo. Pode sim, porque é conjugado aqui. Porque Tem um passa, módulo aí? porque passa por aí. Sim, sim, sim. Ele tem um aí, ó. Esse aqui tá funcionando. O cara vai deixar o Tá seu no motor, né? Foi igual o modo de G60 lá pra fora. Rapaz, se for tela. Eu peguei essa tela aí. Ah, se não fizer assim, não aprende. A tela fez ele trocar o período. Isso que eu falo, às vezes uma coisa boba que a gente analisa, a gente aprende bastante, pô. Já tudo é válido. Quando pegar um outro, já não vai ficar. Já vai fazer um parâmetro, né? Você acha mais chato? Olha o tanto de medição, baixo. Não, mas eu deixei outra. Testou outra tela? E antes de eu levar o celular pro senhor, eu peguei essa tela lá embaixo. Eu vou testar outra tela. Mas é bom que vai testar outra. Mas não foi do mesmo fornecedor do Joãozinho, não? Vou testar o dele, que a dele tá normal, funcionando tudo. A gente vai abrir uma avançada e chega lá e quer fazer só uma avançada. Isso é tudo máximo. Exatamente. Esse é o foco. Esse microfone ia ter foco. Vai ensinar o cara lá, viu? Esse foi o flex aí. Esse é boa.
Tem o valor. Só que assim, mudou o valor. 587 igual. Olha lá. E o de cima, com a tela conectada, também deu valor. Mas o que está encucando é o seguinte, ó. O de cima, com a tela conectada, deu valor, certo? Vou tirar e vou medir o de cima de novo. Não dá valor. Certo? Então, ou seja, tá para baixo. Porque eu desconectei só a tela e ele parou de dar valor. Agora eu vou deixar desconectado da placa de cima, mas o flex continua conectado na placa de baixo. Certo? Então, se for a tela, tem que continuar dando valor embaixo, porque o flex da tela está conectado embaixo ainda. Então, vamos lá embaixo agora e meço OL. Que... Olha lá. OL. E a placa está conectada na tela do mesmo jeito. E é outro modo. E é outro modo. E esse daí tá funcionando microfone normal, não sei. Só não tá. Vai subir pro rodó. Eu tenho a subida aí. Então, ou seja, o meu microfone de baixo não gera valor. O meu de cima gerou sem o flex. Então, de fato, era um erro. Que na hora que eu tiro. Naquela hora, é. Que ele gerou valor sem o flex naquela hora. Agora, sem ele, sem o flex, não gera valor. Mas o de baixo com o flex ainda gera valor. Não, obrigado. Deixa aqui que eu vou testar já já. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou medir esse mesmo valor, porque o que está dando a entender é o seguinte. O que eu estou medindo na parte de baixo está dando OL mesmo com a tela conectada. Então está dando a entender que o valor está vindo da placa de cima. Mas eu meço da placa de cima lá no microfone da OL. Vou medir esse mesmo valor no meu FPC, que é onde o flex conecta. Então vamos ver. Então tá indo para esse pino aqui do FPC. Exato. Vamos medir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que esse aqui é do microfone. É dos dois, na verdade, que é a mesma linha, né? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Eu não tenho nem o semicondutor. Agora complicou mais. Por quê? Hã? 1, 2, 3, 4, 5. Sexto, é. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OL. OL. Deixa eu ver se dá continuidade com lá em cima, para ver se estão na mesma malha. Sim. Vou conectar aqui, ó, o flex, vou tirar a continuidade de ponta a ponta lá do meu microfone da placa de cima com o meu microfone da placa de baixo. Vamos fazer assim, desconecta a subplaca e mede o flex da tela em reverse. A gente ainda não mediu a tela, da tela. Eu tô achando que tem um diodo nessa tela. Eu acho que eu tenho uma dessa. Olha lá, ó. Lá da minha placa sub até a minha placa principal, dá continuidade. Então provavelmente vai ser aqui, ó, a tela. Então vamos ver. Mede reverse. Na verdade já dá pra gente saber que é a tela, porque se não tem o valor na tal OL na placa de cima, tal OL na placa de baixo, se eu conecto a tela e passa a dar valor, o valor é a tela. Porque eu creio que deve ter um diodo Mas essa tela tá no caminho, No flex. por isso tá dando valor. Só Certo. que aí, Vamos colocar essa PMIG no lugar e testar. porque na hora que a gente tirou de cima ficou normal. Ficou normal isso. Vamos colocar essa PMIG no lugar e testar. Que, aparentemente a falha era só mesmo o microfone da parte de cima. Porque alguns microfones levam um diodo, então esse diodo pode estar no flex da tela. Porque no esquema elétrico não fala nenhum Não diodo. tem na placa. E aí, a tela mesmo? Não, parece que era o microfone de cima mesmo, que é o que nós removemos. Da placa.
Só reparei. Só voltei pro lugar. Cirurgia no coração bem sucedida. Vamos ver se o paciente voltou a falar. Dei mole, podia já ter substituído para ver a codec, né, mano? Podia ter colocado na mesma. Tem que ficar na dúvida, né? Se era o microfone ou se era codec. Não, fiz só o microfone, mesmo a PMIC. Eu falei que ele podia ser substituído, que já eliminava duas coisas de uma vez. Só que se resolvesse a gente ia ficar na dúvida, era o microfone ou era codec? Tinha que ser desse jeito, por etapa, pra saber quem é de fato que tá falhando. Ei, som, teste, nada. Nada, vamos ver se a gente continua tendo alimentação pro microfone. Tem outra dessa? Tem a sucata aí. Que nós tiramos a CPU, que... Tem mais uma, duas aí, não? Então a alimentação tá aí, ok. Então a alimentação seguimos tendo. Depois da manhã. Esse eu posso tirar, né? Hã? Posso tirar desse aqui, tirou. Pode. Então, ó, agora vamos testar a codec. Ó, o vídeo do João fez sucesso aí, hein? Cara aí, gostaram. Aí lá no meio, continua. Ele tá fazendo rebalho ali já.
Então, ó, vou colocar aqui de novo. Agora vai. Qual? Osciloscópio? Cara, eu particularmente nunca usei, mas tem alunos meus que utilizam. E para o que você precisa? Medir uma frequência de cristal oscilador? Sim, não. Com essa outra PMIC não liga. Não ligou? Ligou? Não ligou. Não, daqueles ali. Se sua mãe vai trazer uma placa duas desse, eu ponho no lugar dessas aí. Igual aquele ditado, nem sempre uma dúvida, mas sempre uma dúvida. O A14 sumiu, o A14 chegou na área. Pois é. O A15 e o A25. O comportamento que ela tá. Não ligou. Carregou, não? Ligou, porém ligou sem imagem. Deve ser aqui o FPC aqui que tá mal conectado. Só pra gelar. Só pra dar um choque, né? Só pra acordar. Agora tem que funcionar, senão vamos mandar benzer, né? Trocou já? Foi? Trocar uma PMIC. Codec tá dentro da PMIC. Só não funciona áudio desse ali, só o áudio. Só o microfone que não funciona. E o rádio frequência. De baixo não. Não, ainda não. Agora, se não funcionar com essa PMIC, aí sim, vamos ter que levantar de novo, medir todas as balls, para ver se tem alguma coisa errada, uma por uma, voltar cá pro lugar. Porque se não funcionar com essa, tá lá debaixo da PMIC a falha, porque não tem mais o quê? Tem que achar, hein? Tem que achar. Você não tem essa importação logo também, né? Ei, som, nada. Nada de microfone. Pode ser esse microfone aí, professor, também? Como é que é mesmo? Tá usando? Tem um dock original, Não, é eu dele. deixei em cima aí. Essa moléstia desse microfone pode estar.
colinha ainda. Deixa eu conectar no Wi-Fi aqui, porque às vezes o gravador de voz pode estar tentando utilizar o secundário e nós estamos sem o secundário, né? Então eu vou abrir para abrir o Google e ver se... Professor, a antena azulzinha, A antena azulzinha não é do Wi-Fi, não. tem cara no mercado? Tem ligação. Tem ligação. Wi-Fi e rede. O professor Menino falou aqui mesmo. Será que está ativado a permissão da gravação aí? Aí o que ele vai fazer agora? Tem um código da Samsung sem ser o asterisco quadrado 0, o asterisco quadrado, que você consegue testar um microfone, você sabe qual que é? 0286 jogo da velha. Aquele jogo da velha, 0286 jogo da velha. Boa. Asterisco jogo da velha 0206. Não, 86. Só 06. 0286 jogo da velha. Não, esse jogo da velha. Não. Característica do jogo da velha, 0286 jogo da velha. Esse jogo da velha. Esse não pega não. Esse jogo da velha, esse jogo da velha. Já fez isso já. Esse aí não tem teste de microfone. Se pegar, tem. Não, mas esse teste aí não tem microfone, não. Sem cara limite, tá? Ah, tá sem e-mail o aparelho, por isso que não tá dando radiofrequência. Baseband. Tá sem e-mail, tá sem baseband. Errou Não, na não, olha Aí matou a charada, professor. Só no chip. Tá cagado ele. Não, você não quer chip da velha. Ah, só Vem que eu falei da CPU. o celular volta a roubar, falando para. A primeira sexta de jogo da velha, zero. Eu acho que isso daí é roubado, hein? Quem quer testar o microfone? Aqui, ó. Acho que esse produz não tem. Falando para a roda, depois vem pra cá. Não tem. Não tem aqui. Então, tem outro código que dá pra testar. Tem esse daqui. É inoperante esses códigos aí, não? Não, tem aqui vários. É, não deu. Esse microfone dá. Apareceu, mas não deu. É no 127 que pega, deve ser 25. É 127. Então é o contrário. O código eu pesquisei. Conectar no Wi-Fi aqui pra tentar testar pelo Google. Asterisco jogo da velha, asterisco jogo da velha, 4636, asterisco jogo da velha, asterisco jogo da velha. Ei, som, teste, gravando, microfone. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Teste, 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 som. Ei, som, teste, teste, som. Ei, ei, som, teste, teste, som. Ei, ei, som, teste, teste, som. Esse teste de áudio aqui, professor. Tá aqui, ó. Asterisco da tabela. Asterisco. 73. Jogo da velha, asterisco. Jogo da velha, asterisco. Acho que não tem seleção manual. Ele vai dar. Mesmo se ele tá no portal, não. Faz ligação. Se tiver colocar um chip lá. Sem e-mail, vai. Não, eu já tinha deixado na ligação. Não, ele falou que fica cortado. Fica bloqueado. Só dá pra ver direto no site. Você tava conseguindo fazer ligação com ele? Eu testei outro chip, né, pra ver o áudio, como é que tá.
testar a codec aqui sem o meu microfone. Não tem jeito. Ok. Então aqui é o seguinte, não temos escapatória. Vamos levantar essa PMIC, enumerar essas balls e vamos à luta, né? Antes, deixa eu testar aqui essa outra placa sub, né? Aí o cara pega e fala, microfoninho fácil. Moleza, hein? Só trocar e pra... Moleza. Tem que falar assim, 50 reais pra trocar. Só pra trocar é só 50, rapidinho. Mas espera aí, rapidão. Tá bom. Então vamos lá, tirar essa PMIC. Vai ficar na 1 aqui. Lá vamos nós.
Vamos lá, rapaziada. Dita pra mim aí, pra eu medir aqui. Ó. Pode vir. Vou fazer Isso. assim. OL, Ok, 2GND, ok, OL, ok, OL, ok, OL, ok, OL, ok, OL, ok, OL. ok, Na verdade, toda linha OL. ok, 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 ok. Embaixo, OL, 4 OL seguidas, Ok, 0, ok, GND, ok, OL, ok, 417, ok, OL, ok, OL, ok, OL, ok, GND, ok, OL, ok, OL, ok, GND, ok, 338, ok, GND, ok, OL, ok, OL, ok, 0, ok, OL, ok, OL, ok. 310, 310? isso. OL. 310. Vamos ver. Sobe uma, duas, a terceira. Sobe uma, duas, a terceira. Haha, chama a falha. Quem que é? Ó, a primeira linha que tá o L, ó. É uma malha o quê? I2? C não, lê. I2S. Caramba, I2S é a malha de áudio. De áudio, né? Exatamente, é a malha que leva a informação da minha codec até a minha. Adivinha qual é a falha então? Olha lá. Tem um TPzinho. Tem um TP. Se tiver valor no TP, salva. Se não tiver, ó, outra vez. Vai ter. Tinha uma palavra. Cara, por isso que eu falo, velho. A gente pular a etapa pra tentar adiantar, às vezes a gente atrasa. Se eu tivesse na primeira vez que eu tirei a PMI, que já tivesse medido. Já Mas tinha valeu, matado. porque a gente vai ver vários. Não, por isso que eu falei, pode fazer. Vocês veem, vocês não devem fazer isso, tá vendo? Segue o passo a passo. Faço o que eu falo. E nem precisou de medir as 200, ó. Na terceira coluna já chama a malha. Só faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Exatamente. Conceito de trocador de circuito, né? É, exatamente. Trocador de circuito chega a lugar nenhum. Trocamos dois e não resolvemos. Rapaz, podia tanto ter esse valor aqui. Vai ter. Ah, mas se bem, ó, que se não tiver, eu vou tentar ainda fazer um jump dali mesmo. Com ela no lugar mesmo. Não, botar um fiozinho lá, dá uma. É. Então, ó, segundo test point aqui, ó. A hora da verdade. Também quer. Tomara que esteja. Pode ter dado só uma ruptura interna debaixo do PMIC, né, professor? Olha, pessoal, duas falhas nós pegamos da mesma forma. Wi-Fi e áudio. N2 a 12. E quando o senhor fizer essa CPU, vai voltar a baseband. Vai voltar baseband, exatamente. Já que fizer a CPU, volta baseband. Olha lá. Só que não adianta, tem que fazer a CPU. Cala a boca. Aí também uma botar outra. Ah, mas hoje só é áudio, né? Hoje só é áudio. É, que você quer hoje é áudio de áudio, cara. Acho que acabou com esse. Vai sobrar pra você mesmo. Então agora, ó, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, bom que eu vou ensinar pra vocês uma técnica nova pra vocês. Assim, eu acabei de medir essa mesma linha e ela me deu OL, lá do outro lado da placa, certo? Raspei lá, vou medir mais uma vez. Não pode dar valor agora, né? Senão ela tá brincando, né? Então, ó.
1, 2, é essa aqui, ó. 3. E de fato, OL. Então, ou seja, eu preciso de tirar a continuidade dessa ball até onde tem o valor, certo? Porque provavelmente a malha interna rompi. A malha interna rompi, não é a CPU desconectada. Porque lá eu tenho valor e aqui não tem, então é a malha que rompeu, não é a CPU que desconectou. Vai testar daí até o NTP lá. Exato. Só que, olha, eu tô no meio da PMIC, uma ball pequenininha, e eu tenho que tirar cuidado com uma ball que tá pequenininha do outro lado da placa. Como é que eu vou fazer isso? Colocar um jump entre Não, eu primeiro preciso tirar a continuidade. Pois é, aí puxa um jumpzinho pra cá, pra esse lado aqui, mete daqui pra cá. Então, aí isso que eu queria ensinar. Aí eu vou fazer de uma forma mais fácil. Imagina, puxar um jump daqui, jogar até pra fora, você dá uma puxadinha no jump, você arranca a pad. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa pad que tá OL e vou jogar a terra. Se elas estiverem unidas com a outra tem que estar o quê? Terra também. Se eu aterrar essa e lá continuar dando valor, é porque de fato não está na mesma linha. Entende? Então, em vez de eu tirar a continuidade, só eu aterrar um lado, porque do outro lado tem que estar aterrado também. Se o outro lado não aterrar, porque a malha está aberta. Entendeu? Raciocínio lógico. Entendeu ou não? Não? Ó, vamos lá. Eu tenho uma linha que está aqui, de um lado da placa, e a outra linha que está aqui, do outro lado da placa. As duas linhas deveriam ter conexão entre elas. Então, ou seja, se eu fechar um curto aqui, o que acontece com essa? Também. Só que se eu fechar um curto aqui e essa não entrar em curto, por quê? Porque está rompida daqui para lá. Então, é isso que a gente quer tirar da prova. Então eu vou aterrar essa que está OL e vou lá no outro lado da outra. E a outra tem que estar aterrada. Se a outra não aterrar, é porque de fato a malha está aberta. Nós já vimos que ela está aberta, porque aqui não tem valor e lá tem. Mas é só para vocês entenderem como eu faço para quando eu tenho que medir uma quantidade de um lado da placa para o outro. Em vez de eu tirar a quantidade, eu aterro um lado, vou lá no outro lado e ver se aterrou também. Se aterrou, está tudo certo, é porque é a mesma malha. Então está inteira, não precisa eu tirar a continuidade. Entendeu? Então, aí você não consegue ver no microscópio, do lado é muito pequeno, entendeu? Aí você aterra, do outro lado tem que estar aterrado, pronto. Pi do outro lado, aí você tira o curto, vai lá do outro lado, saiu o curto, já é a mesma linha. É o risco, né, de jogar um jumper lá e Puxar e arrancar. Então desse jeito é mais seguro e mais inteligente. É uma coisa tão simples a gente consegue raciocinar. Eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente, por isso eu falo, é uma coisa simples e que ajuda muito na bancada. Que direto a gente tem que tirar a quantidade de um lado da placa pro outro lado. E fica ruim, né? Você, no microscópio você não consegue ver os dois lados para você tirar essa quantidade. Você aterra um lado e vê o outro. Já. Nos iPhone a gente usa muito quando é. Tristar, né? Não, quando é OpenLine, né? Isso. É overload. Aqui aí tu não consegue saber se ela tá inteira. Ou se tá aberta. Tá aberta. E depois a gente até se aterrou lá, onde era pra estar no FPC, um exemplo, OL, tá aterrado, então beleza, a linha tá inteira. Exato. Não dá valor que nem nesse caso, né? Exato. Por exemplo, eu estou medindo uma linha dessa aqui que está indo lá para o FPC, mas o FPC está do outro lado da placa. Como é que eu faço? Aterro essa aqui, vou lá no FPC e vejo. Está aterrado no FPC? Tá. Então, ou seja, está conectada. Mesmo estando ele, eu sei que está conectada. Entendeu? Exato. Essa de milhões. Quer dizer que do outro lado tinha valor. Mas embaixo da PMIC não tem isso. Exato. Vou mentir pra vocês que só o primeiro dia apagou o custo pra mim. Ô, Glória, vamos embora hoje então? Cedo, a gente vai cedo. Eu fui no teste. Hã? A gente vai cedo, então a gente foi teste. A gente não vai tão cedo assim não, que já viu a hora? Já é 8 horas. Já é 8. Esses vídeos do setor, ele explicando aí. Vai vender as aulas, galera. Então, ó, veja aqui, pessoal, olha. Aqui eu tenho um terra, ó, bem do lado do test point, certo? Ó? Tem um terra. Então eu vou jogar esse test point pra cá. E se é a mesma linha que tá lá na PMIC, a outra linha da PMIC tem que estar o quê? Terra também. E se lá não tiver terra, porque a linha tá aberta, vou fazer o jump daqui desse test point e levar até debaixo da PMIC. Agora, ou seja, vou fazer um jump de um lado da placa, passar por toda a placa, para chegar no... E tá no meio da PMIC, no meio certinho, ó. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá na pol 7, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá na 8. No meio certo. No meio certinho. Só que, antes de eu fazer isso, vamos acabar de medir tudo, mano, que senão eu faço esse jump e coloco e tem mais uma aberta. Aí nós vamos fazer tudo de novo. Vamos acabar de medir.
Melhor? Mas, ótimo, a chama falha. Respeitar a áudio. Pode botar- ver também, ainda falta RF, né? Querendo ou não. Ah, é, perdão. É só sexta, né? Já? Uma coisa de cada vez. No espalho. Então, ó, 310, depois. Pode. 310 de novo, não? É, 310. Vou dar uma olhada. 310. Olha lá, ó. O outro também tá aberto também, mano. Na sexta. Olha lá. Outra 310 aberta. De Já áudio pensou? também, de áudio Você não. faça em uma só? De áudio também, quer ver, ó? Que as duas 310 aqui tá aberta, ó. Então vamos ver aqui, ó. A do lado, ó. Tá indo pro outro touchpoint. Rapaz, se tiver que fazer 2 jump aqui, mano. Tem Olha lá. touchpoint? Do lado também. O outro touchpoint, ó. Vamos lá ver se lá no outro touchpoint tem valor também. Eu sei que é crônico. Deus me livre. Não tem, cara. Precisando, O cara meu cobra 50 conto pra ajeitar o microfone. Aí pega duas Mali 2S abertas. Se fudeu. E o cliente lá esperando, falou que era rapidão. É pensar. 10 minutinhos tá pronto. 3, 4 dias. De nada. De nada. Olha lá. Tem valor no touchpoint também. É crônico? Você faz é crônico? É mesmo? Essa eu nunca vi, não. Essa é nova. Vivendo e aprendendo. Essa aqui eu nunca tinha pegado, não. Tem que Quando voltar eu pegar tudo. agora já vai no test point, virou, se tem valor antes de levantar pique. Aqui é parável. Mas tem que levantar PMI, senão dá Mas, pra fazer. senão não vou saber de onde tá vindo o valor, se é da PMIC ou se é dela. Não tem jeito, não. Tem não, mano. Tem que escapar, não. Vim fazer 2 jumps debaixo da PMIC ali, irmão. Quantas horas? 8? 10 horas a gente sai. 10 e meia, mais ou menos. Se for só os dois, né? Não mediu nem 20%. É, nós não medimos nem 20%, já achamos 2 OL. Vamos lá. Deus abençoe. Vai lá, próximo. Ah, valeu. Vai começar 3 horas. Já vou até ver os 4 310 que tá por baixo aqui, que é tudo em 2S, ó. É, então. Se for, foi uma baita de uma pancada que esse aparelho levou, tá, irmão? Na mão dessa cliente aí que comprou na sua mão. Esse bicho tá quantas horas de tempo lá, professor? Esse outro que eu falei. 1 hora. Mano, 1 hora Na hora o quê? de vídeo. tem mais. Até agora. Ah, Olha lá, de- outra OL. A de baixo, ó. Outra OL. A de baixo, ó. Outra OL. Todas em 2S estão abertas. Todas. Vamos fazer o swap aqui. É. Pior que é verdade. É, vai. Fazer o swap é mais rápido. Porque além da gente recuperar isso tudo, talvez a gente vai ter que fazer ainda CPU de novo por causa do rádio frequência. Quais são os serviços? É, Faz logo um swapzão. Tem uma placa aí? Então, amanhã... Porque aqui nós já temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 malhas OL. Todas que é de 2S. Quer ver? Vamos ver se todas aí 2S mesmo, ó. Vamos lá no... Então nós temos, ó. Essa, escrito lá, ó. I2S. Essa, I2S. Essa, I2S. Essa, I2S. E essa, I2S. Todas as... todas as I2S que eu desenhei ali tá aberta. Tá igualzinho como você desenhou. Aham, tá igualzinho, tá assim, ó. Essa I2S aqui tá assim, ó. Desse jeito, 1, 2, 3, 4. Até que eu não desenhei tava aberta também. Desenhei 4, tem 5 abertas. Foi só uma quedinha só. caiu dessa alturinha. Hã? Do nada. Cara, 5 pés de balançando, não. Nem trisca. Olha lá. 5 abertas, mano. Incrível isso. E ela deve passar uma do ladinho da outra. Uma do ladinho da outra. Arrancou um, arrancou todos. Esse crônico deve saber onde era raspar, mas Naquele programa É. que o senhor tem, não mostra o caminho das trilhas? Vamos ver. E depende também da camada que tá. Então, ó, a outra. Vamos ver se todas têm test point. Tem. Mas aqui, recuperar essas 5 aqui vai dar um videozão top, hein?
Rapaz, esse bicho gostou do vídeo, viu? Não, se eu tinha assistido, não. Né? Não? Eu tô no seu Instagram aqui. Ah, eu toda hora tô escutando essa música tocando atrás, pensei que era você, pô. Não, pô, nem todo preto é preto negro urubu, não. Rapaz, quem falou de preto? Que preconceito é esse? Esse aqui é o Tira não. locutor, aquele lá, o produtor. É o Joãozinho que tá toda hora, já tá editando esse vídeo de novo, ele. Vai pedir o restante? Deixa eu ver se tem mais I2S, que eu acho que nem existe mais I2S pra estar aberto aqui, mano. Já passou todas. Quer ver? Deixa eu olhar no esquema quantas I2S tem. Ó, essas aqui que estão abertas, ó. Todas aí estão. Cadê? Cadê as I2S? Cadê as I2S? Cadê as I2S? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha os test points delas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem que fazer esses 5 test points aqui, ó. Que no desenho, ó, eles estão do lado da PMIC. Mas na real mesmo, eles estão lá do outro lado da placa, próximo da CPU. Então essas 5 aqui tá aberta, essas 5 e 2S. O que eu faço? Mas não tem a placa? Ei, Salsicha, tu tá me tirando, mano. Eu também gostaria de fazer o swap aqui, cara, porque 5 malhas aqui, pra ainda ficar sem radiofrequência. É, complicado. E se a gente for fazer CPU depois por causa de radiofrequência, vai sair todo o jump, mano. Vai parar o áudio de novo. Vai parar o áudio de novo. Exato. Ou faz o áudio e vai ficar sem radiofrequência, que não vai ter de fazer CPU depois, senão vai perder tudo que a gente fez hoje. Ou já faz o swap logo de uma vez para reparar tanto radiofrequência quanto o áudio. O negócio é a placa, né, pessoal? Agora. O negócio é a placa, exatamente. O que vocês me dizem? Eu já tô coçando para fazer esse jump aqui já. Tá na chuva pra Mas aí moer. tem que priorizar isso aí pra finalizar. Entendeu? Porque aí como ele começou, ele tinha que terminar o vídeo. É. Terminar o vídeo, fazer o. Não, terminar o vídeo não é nem por causa do vídeo, é por causa que amanhã já vai inicialização, não vai dar tempo de voltar. Deixa ele fazer logo. Aproveitar hoje que a gente fica até que hora que foi e já resolve de uma vez, entendeu? Que amanhã já é outra coisa, mas não tem como voltar em áudio mais. Se tiver uma placa, a gente faz swap. Se não tiver, eu recupero o áudio. Mas aí eu consegui agora trazer amanhã adiantar pra ele, porque aí vai ser a mesma coisa, você vai botar um áudio e vai ficar sem chip. Vai ficar sem chip. Ela tem uma essa que tá sem topo. Vê se tu consegue uma placa. Tá sem base Amanhã eu make? faço swap. Tá base zerado? Como é que vai ter base make? Vai ter hardware. Teria Vamos ver. Pois é, tem uma lá, você tá Deixa eu verificar aqui, pessoal. Que no esquema, no programa que eu comprei esses dias, que eu não usei ele direito ainda. Deixa eu ver que talvez ele tenha ali aonde as linhas passam, as camadas, e talvez em vez de fazer o jump eu consiga raspar a placa. Esse é da YCS. Bitmapa dele. Que merda esse trem, mano. Tem troubleshoot, mano. Quem vai usar troubleshoot, cara? Ainda bem que eu não paguei essa merda. Esse YCS vem naquele Java lá, ou É o China. uma praga, né? Ele não tem uma parte só da PCB. Eu procurei como é 127, tudo que tem dele é aparecer, né? Agora, a XGSAL costuma ter as camadas, vamos ver. Só que essa XGSAL ela é veneta, ela abre quando quer. Aquela também que você falou aquele dia também, ela tem Nero, uma coisa assim. O que você tava falando primeiro aquele dia no carro? Ela tem as camadas. Que é um novo. Mas eu acho que falou demais. Aqui tem? Esse é o 127, né? Tu tem uma? Torta, ele já pegou uma Que acha que tá torto. Mas tá ligado? Liga. Assim.
quero, irmão. Não bebi nada de água essa semana. PC é só um microfone. Hã? Quando 50 contas no serviço. Rapidão, é bom que é dele esse celular. Rapaz, meu computador tá lento mesmo, mano. É teu o aparelho? É. Ah, então tá bom. Pode apagar então, você. É, Ah, Isso aí 77. foi Tá muito mexido, cliente usou. que me deu. Ixi, Eu não. fiz um serviço aí. O Alan não tem lá. Aí eu sempre falo, o celular tá Acabou. tá De boa. Não tem como pegar agora. Não, de boa, amanhã pega. Tá com a tela quebrada só. Hoje tá bom, aqui vai caprichar. Vi que era só bateria, tio. Mas não, por quê? Nós só não fizemos uma 12. Só uma 12. É, Joãozinho. Editor Master. Como é que tá? Hã? Inspirou? A minha vai expirar só no login. Ó, já abriu um tempão, eu tô boiando aqui. 127. Sim. Não, na memória não. Muito conhecimento. E é unida, a união desses dois aqui. Isso é muito enjoado. Poderia ter lançado o cara como? Tá seguro, mas tá solto. Tirava e aí fazia o cara quente. Eu vi num vídeo o senhor falando que tem um programa atualmente que ele tem. Tá um pouquinho melhor do que a Cornell. É esse daí, é que o senhor tá falando? É que ele tem, costuma ter as camadas, é isso que eu tô procurando aqui. Não foi dessa, porque quando ele viu o preço, não tá bom o iPhone. O quê? Eu não tenho preço de uma câmera dessa pra fazer meus vídeos. Quanto tá? Viu o preço aí? O preço. Quanto? 8 mil. Não tá bom meu iPhone. 8? Barateou 4 mil então. O mais carão, pessoal. Acho que é porque também faz tempo já. Já, tá. Deve ter baixado o preço já agora. Eu comprei, tava 10 pau. O pessoal fala que aquela da Canyon é boa, né? Mas essa daí... Eu tenho também, uma SL3. Essa daqui é top. Eu tenho uma da Canon, mas ela é uma i7, uma i3, 3S. Antiga já. Não, do A12 não tem. Só o esquema e troubleshoot mesmo. Eu cheguei pro senhor. Ok. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vou acabar de medir todas essas balls. Vamos fazer todas os balls. O senhor quer me dar um chip aí pro senhor tomar? Acabar de medir. Pode, irmão, por favor. Então, ó, vamos continuar aqui. Vou acabar de medir essas balls aqui pra gente ver. Então, paramos aqui, ó. 3 OL e 3 GND. 1, 2, 3 OL, 1, 2, 3 GND. Depois, OL, OL 2 GND. GND. 310. OL, que é o erro que a gente estava, ok. OL novamente. Ok, GND. ok. 0. OL. Ah, 444. aham, 533. OL. ok, próximo. GND. 955. 329.
Outra falha. 329. 1, 2, 3, 4. Quinta carreira, terceira bola. Outra falha aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4. Quinta carreira, terceira bola. Pra onde vai? Bias. Ah, é porque a tela tá desconectada, né? Vai legal, tá sendo. Mic Bias. Então, peraí, só um minutinho. 1, 2, 3, 4, 5. Terceira bola. É mais profundo. Aham, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5. Terceira bola. Depois é terra, não? É, ó. Terra. 329 aqui tava L aqui. Ah, tá. Depois MC. GND novamente. GND. OL. Não, peraí, mano. Nós estamos aonde aí? Aqui. Aqui. Aí é 2 GND. Ok, OL. 310? Ah, não, é da I2CS, né? Isso, é isso. Depois GND. Uhum. OL. OL. Ok. 0. 968. Aham. 338. Uhum. Tá no canto. GND. Aham, pode falar. OL. 416. Uhum. 873. Aham. GND. GND. 343. GND. OL. 341. 341. Uhum. GND. GND. Uhum. 358. Uhum. 204. Uhum. 305. Ok. GND. Uhum. GND. Uhum. 310. OL. Uhum. GND. 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 536. Uhum. 290. Ok. OL. Ok. 314. Ok. 289. Ok. 460. Ok. 416. Ok. GND. Ok. GND. Ok. 527. Ok. GND. Ok. GND. Ok. 532. Ok. 310. Ok. GND. Ok. OL. Ok. 339. Ok. 339. Ok. 483. Ok. 290. Ok. 413. Ok. 510. Ok. 444. 510. Aham. 450. Aham. 301. Ok. 3 OL. Ok. OL. Ok. OL. Ok. 294. Ok. 339. Ok. 416. Ok. OL. GND. GND. Ok. 162. Ok. OL. Ok. 301. 301. Errado. OL. 301 errado. 4. É 4. Não, era essa aqui. Né? OL. 301 agora. Ok. 460. Aham. OL. Ok. 303. Ok. OL. Ok. 702. Ok. OL. Ok. OL. Ok. 416. Ok. 416. Ok. 206. Ok. 138. Ok. OL. Ok. OL. Ok. 339. Ok. 339. Ok. 233. Ok. 245. OL. Ok. OL. Ok. 146. Ok. GND. Ok. OL. Ok. 12 mil pés 012. Quê? 012. Ah, ok. 012. Ok. 126. Ok. 125. Ok. OL. Ok. 164. Ok. GND. GND. Ok. 574. Ok. 040. Ok. OL. Ok. 339. Ok. 414. Errado. 1, 2, 3, quarta, quinta da penúltima, né? Isso. 1, 2, 3, quarta, quinta da penúltima. Ué. 1, 2, 3, 4, quinta da penúltima.
Também, professor. É um banco para a própria PMI. Ah, é o banco de retroalimentação. Não tá indo para circuito nenhum. Ó, desse lado não tem ninguém, só é PMIC, eu já tá sem ela. Do outro lado também só PMIC. Eu nunca vi um banco assim, não é uma coisa. Ah, é que retroalimenta mesmo, no ponto Então tá 3. certo, professor? Olha lá, vai pro bloco 2, é que alimenta o bloco 2. Tá certo. Tá vendo? Não vai pro circuito nenhum, não pode dar valor. Um, dois, três, 4 era o quinto, né? Depois 414. Ah. Uhum. 340. Sim. 340. Sim. 125. Sim. Sim. 162. Ok. 162. Ok. 162. Ok. OL. Ok. 107. Ok. 111. Ok. 339. Ok. 414. 414. Não. Quinta. Ah, é a mesma de cima. Mesma malha. GNV. 012. 340. 341. 125. GNV. 339. 339. OL. Onde falta só essas mesmo. Era as 5 mesmo? 5 e 2S. Só elas. Só essas, né? Só assim, né? Elas. São elas, na verdade. Vou trazer amanhã, professor, pra... Vai trazer? Vou tentar. Ver uma minha lá. Tem não, que eu aceito o pessoal aí na rua aí. Alguém vai ter que ter um. Rapaz, e essa pizza aqui? Não, tem muito pé de arrancado desse viu? Vou tentar fazer a CPU dela. Nossa, assim. É a primeira que eu faço no dia 12 que fica desse jeito. Então, rapaziada, seguinte. Amigo aqui falou que vai trazer pra gente uma placa dessa amanhã. Então amanhã a gente faz o swap disso aqui. Pra finalizar. Melhor, né, professor? Ok? Já vai voltar até mês verde, né? Então sim, que aí a gente finaliza já o setor de áudio também. Não tem mais nenhum aqui com falha de áudio. Então é isso. Acho que hoje já dá, né? A gente fica por aqui. Oi? Isso aí agora é tudo inicialização.